Hola, buenos días. Buenos días, este es el club de lectura de nuestros momentos Montessori y estamos leyendo el libro El mundo emocional del niño de Isabelle Filosat. Y bueno, mientras las personas van llegando a la live, voy a explicar cómo que funciona el club de lectura. Bueno, el club de lectura yo lo he empezado, si no me falla la memoria, en enero, pero tuve que interrumpirlo porque empecé a hacer un curso online que necesitaba dedicarme mucho y entonces tuve que interrumpir y después entre una cosa y otra acabé no volviendo. No sabía si volver y al final pregunté a mi público si quería que yo volviese a hacer la lectura del libro y como mucha gente ha dicho que sí, que quería, pues entonces volví, ¿no? ¿Cómo que funciona el club de lectura? Una vez por semana vengo aquí a Instagram a hacer un vídeo en directo haciendo la lectura de un capítulo del libro, pero claro, no voy a leer palabra por palabra, no voy a leer el capítulo entero, porque los capítulos son grandes. Yo he seleccionado algunas partes del capítulo que voy a leer y voy a comentar con vosotras, ¿vale? El mundo emocional del niño es un libro de la psicoterapeuta francesa Isabelle Filosat, que habla mucho sobre crianza respetuosa. En enero nosotros hicimos la lectura de los 3 primeros capítulos. Ese libro tiene 10 capítulos. Las lecturas que nosotros hicimos fue sobre la inteligencia del corazón, desarrolla tu confianza, 7 preguntas que puedes plantearte para responder a casi todas las situaciones y la vida es emoción, ¿vale? Y bueno, si tú quieres ver los antiguos vídeos, los antiguos directos en que hice la lectura de los 3 primeros capítulos, tienes dos maneras. Puedes buscar los vídeos en la carpeta de Ríos, que está aquí en mi perfil de Instagram, o entonces puedes ir a mi canal de YouTube. Ali está más organizado, es más fácil de encontrar. Hay una lista de reproducción que se llama Club de Leitura y ali vas a encontrar todos los vídeos en orden cronológica, ¿vale? Desde el primero hasta el tercer capítulo. El capítulo 2, como era un capítulo muy largo, ya he dividido en 3 vídeos, si no me falla la memoria. Y ahora eso no voy a hacer más, ¿vale? Porque si no se vuelve eterna la lectura. Y bueno, yo creo que es más para llamarla, para que vosotros podáis conocer esa autora, lo que ella quiere decir. Y luego si queréis aprofundar, si queréis leer con más detenimiento este libro, podéis comprar vosotras mismas y leer con más detalle, ¿no? El libro se puede comprar en Amazon, se puede comprar imagino que en cualquier librería, en Casa del Libro, en el Corte Inglés, os vai localizar, não é um livro difícil de encontrar, ¿vale? Vuelvo aquí a enseñar la portada, ¿vale? El mundo emocional del niño, comprender su lenguaje, sus risas y sus penas. Entonces, lo que ela nos va a hablar es sobre las emociones de los niños, especialmente de los niños pequeños. A pesar que alguna vez ela entra sobre el tema de los niños de 6, 7, 8 años, a veces ela cita algún caso, pero la mayor parte son de niños pequeños. Pero bueno, no pasa nada que sean de niños pequeños, porque todo lo que ela nos va a decir va a valer para todas las edades. Incluso ela habla mucho a la madre, ¿no? Porque como podéis ver, la forma que nosotros respondemos a las emociones de los niños tiene mucho que ver con la forma que nuestros padres reaccionaban cuando nosotras teníamos esas mismas emociones. Entonces, la forma que tú vas a actuar con tu hijo o con tu hija tiene que ver con la forma que tú has sido criada. Va a ver con la forma que has sido acogida o no. Entonces esse livro também te vai ajudar a compreender esse passado quando tus padres não te hicieron caso, quando te has sentido dejada de lado, que não pertenecia,
Vale? Então, esse livro também vai entrar neste aspecto. Então, creio que pode ser muito útil para muitas madres, não? Porque nos vai ajudar a compreender também esse passado. E quando compreendemos nosso passado, é muito mais fácil atender no presente, aunque já não tenhamos mais ninhos de 2, 3 anos, não? Também vai seguir valendo, independente da idade que tenham nossos filhos hoje. Buenos días, Laura Gastón y Ana Salguero. Buenos días. Y bueno, para no perder más de tiempo, porque los capítulos son largos, ¿vale? Vamos a empezar hablando de ese capítulo 4, que es el miedo. El capítulo 4, Isabel Filosá nos va a hablar sobre los niños que sienten miedos, diversos tipos de miedos, ¿no? Como suele ocurrir y cómo nosotros solemos responder y cómo deberíamos responder a esos medos que ellos tienen, ¿no? Entonces, a principio, ela nos vai contar uma anedota de uma niña que está em um parque de atrações, uma niña de 8 anos, daquela casualidade, que é uma niña de 8 anos que está em um parque de atrações e está llorando porque não quer subir-se a la noria. E seus padres la obrigam, não? Le dizem, venga, no seas galina, não nos fastidies el dia, não? Os padres la obrigam a subir a la noria. E a niña llora todavía mais forte. Então, um homem que está em la cola defende a niña. Ele disse, ela tem direito a estar com medo, não vale a pena que os fastidieis vosotros. E deixar que ela los espere. E então a niña para de llorar. ¿Por quê? Porque houve uma pessoa que la ha compreendido, que la ha escuchado, não? E que ha atendido a essa necessidade que ela tinha de ser escuchada. E ao final os padres subiram a la noria e a niña se quedou abaixo esperando que os padres dessem a volta a la noria. Se quedou falando com uma amiga e deixou de llorar, não? E então vem o mensagem que Isabel Filosá nos vai dar ao largo de todo esse capítulo, que ela disse, forçar a afrontar algo é inútil e em geral reforça o medo. Ayudar a alguém, seja niño ou adulto, a superar um temor precisa seu tempo, e é tempo que se necessita para que o medo deje seu lugar ao desejo. Quando a decisão de afrontar algo vem de ti, o niño lo hace por dependência e não por eleição. Não mobiliza seus próprios recursos. Não se sente responsável. Ser dependente aumenta o medo. Então, o que ela nos vai defender ao largo do capítulo é que forçar um niño a enfrentar o medo não é inteligente, é contraproducente e pode ser incluso pior, não? Que isso é algo que nós sempre escuchamos, não? Quando temos um niño que tem medo da água, tem medo a um perro, não? Que dizem os abuelos e as demais, não? Pessoas dizem, pues se tem medo da água, tem que tirar a água. Se tem medo ao perro, pues cómprale um perro, não? Para que se vá o medo. E muitas vezes isso, em lugar de ajudar, vai prejudicar muito mais, vai aumentar o medo. Não se trata de colocar forçadamente sobre aquela experiência, é muito pior, não? Então, ele nos vai contar também sobre casos, não? De niños que são forçados quando estão na praia, que têm que entrar no mar, e os padres los metem no mar aunque eles estén llorando, e logo ela vai ser um paralelo com os adultos, porque ela, como é psicoterapeuta, ela conhece também muitos adultos em sua clínica, e nos vai contar sobre o caso de Alain. Alain se morde as unhas. Por la noche, quando está em sua cama, tem sobressaltos e ronca. Pero para ele não se trata de angústia. Simplesmente pensa que ele é assim. O medo não tem nada a ver com ele. Em sua vida, se arriesga muito. Le gustan os deportes peligrosos, os viajes de aventura em países de guerra e as películas de suspense. Em definitiva, flirtea com o medo, pero não lo siente. En la mayor parte de las situaciones que intimidan a los demás, él se siente cómodo. Pero se muerde las uñas.
Quando, a los 40 anos, se põe a buscar em uma terapia o que pode motivar esse comportamento, descobre angústia. Uma angústia que lhe surpreende, que não casa com sua imagem. Quando aceita reconocer esta nova verdade, se acuerda de la falta de atenção de seus padres, de sua angústia ante a ausência de diálogo e de sua imensa soledad quando era um ninho. Estupefato por la intensidade de terror que lhe invade, se volve consciente. Havia tanto medo em ele que é preferido não senti-lo. Quando borrou todos os temores para sentir que existia, precisava de um lado buscar sensações e del outro provar sem cessar suas capacidades de controle, enfrentando-se com o medo. O temor enterrado em las profundidades del inconsciente lhe chamava através de los peligros. Então, muitas vezes, não isso que ela quer dizer, esses adultos que les gustam os deportes de risco, que são muito intrépidos, vamos dizer assim, pode ser que eles estão trabalhando com os medos que tinham de quando eram pequenos e que os padres não souberam gestionar em seu momento, não? Por isso que é tão peligroso, não? É tão delicado, vamos dizer assim, mais que peligroso, é delicado lidiar com um ninho que tem medo. Tu não puedes forçar a enfrentar o medo e tchau, porque senão pode acabar sendo pior. Não lhe puedes reír del niño, não lhe puedes humilhar. Lo que tienes que hacer es acompanhar, ¿no? Los niños cuyo medo despreciamos de modo sistemático não se convertem em adultos abertos e valentes. Certamente podem negar o medo e volver-se temerários, e neste caso tenderão a arriesgar-se cada vez mais para, ao fim, a experimentar algo e provar suas capacidades de controle e de domínio de si mesmos. Então, às vezes há que tomar cuidado, porque pensamos que vamos a construir um adulto que vai ser super valente, mas às vezes muitíssima valentia não significa que a pessoa é de verdade valente, às vezes o que ela é temerária, não? Também pode custar-lhes abandonar-se em uma relação, viver a intimidade, como negar a confiar. Seus próprios padres se mostraram insensíveis. Qualquer dependência hacia outra pessoa se volve peligrosa. Como atrever-se a amar? Não? Quantos adultos conhecemos que têm medo de entregar-se a uma relação? Que estão com aquele escudo, não? Que parece que estão armados para atacar ao primeiro momento que alguém lhe diga algo, que lhe haga algo, e não querem entregar-se, não? Por isso que tudo é muito mais peligroso. E então Isabel Filosá nos vai falar sobre os medos mais frequentes de los niños, ¿no? En el caso de los niños que sienten medo a ruidos fuertes, ela nos vai contar a história de uma niña que se ha puesto a llorar porque estava vendo uma obra em uma casa ao lado de la suya e hacía muitíssimo ruído. E ela era uma niña pequena de 2 anos, assim, 2 anos, 3 anos, e pensava que podiam entrar em sua casa, não? E estavam rompendo uma parede de uma casa ao lado e parecia que os albañiles iam entrar em sua casa, então ela se ha puesto a llorar. E a madre que compreendeu o que lhe estava passando, la cogió em braços, não? E lhe ha dicho: "Tienes medo, este ruído era muito forte. A mim também me ha dado medo. Dá medo quando não te lo esperas. De golpe, porrazo e patapum. Não se sabe que é. ¿Sabes que é o que hace esse ruído? Não", ha dicho a niña, soluçando. "¿Queres ver o que é? Não." Tampouco. E a madre ha ido um pouco deprisa. Lucy, que era a niña, todavia sente demasiado medo como para poder afrontar a fuente desse ruído. Então sua madre lhe habla de las obras, lhe explica lo que os obreros estão haciendo. Le dice por que vibra toda a casa, aunque nadie le esté tocando, não? E apesar que a niña pode sentir-se assim um pouco que não consiga terminar de compreender, a madre le pode ajudar acompanhando nesta emoção. E disse que le ensinou a gritar, as duas juntas, e se puseram a gritar: "Parar com este ruído que me molesta", não? Como uma maneira de responder ao ruído, não?
Logicamente, isto não cambia nada enquanto ao ruído, pero sim enquanto à experiência de Lucy. Expressar cólera, afirmar o próprio poder, permite que o medo diminua. Não? Então, ela lhe estava dando força, lhe estava acompanhando esse medo, pero ao mesmo tempo lhe estava dando força para enfrentá-lo. Não? Depois ela nos vai falar sobre o medo a dormir, que alguns niños também têm medo de dormir. Ela nos vai recomendar, pois, a contar um cuento antes de acostar-se, a hacer um massagem, não? Hablar com o niño, para hablar sobre o que ha passado durante o dia, como um momento de cerrar, não? O que se quedou inacabado ao largo do dia. E isso é super importante. Eu sempre digo que, especialmente com os ninhos pequenos, menores de 6 anos, maiores de 6 anos também, meu filho está entrando na adolescência e todo dia lo hacemos. Antes de dormir, pedir que lhe cuente uma coisa boa, uma coisa mala e uma coisa difícil que ha passado ao largo de seu dia, porque assim ele vai começar a compreender essas emoções que ha sentido, vai compartilhar contigo experiências, os vais a trabalhar a conexão entre madre e filho. Ele se vai confiar cada vez mais em ti e também ele vai aprender a identificar essas emoções, a trabalhar com elas, porque se não falamos de lo que sentimos, não vamos a conseguir compreender e logo vamos estar ali vivendo, não, de qualquer maneira, a ordem do dia, como as coisas vêm, e logo surgem as enfermidades, logo surge o estresse, a depressão. Então, por isso que é importante falar, não? Tem pesadillas? Existe na habitação algum objeto que se transforme de noite? La lucecita forma sombras sospechosas? Presta atenção. Talvez simplesmente te está dizendo que te necessita a seu lado. Não é um capricho, é a expressão de uma necessidade. Se te acuestas uns minutos a seu lado, lhe das um sentimento de segurança, que lhe acompanhará durante toda a sua vida. Se te negas a satisfazer essa demanda, lhe obrigas a enfrentar-se solo com a oscuridade, com o passo a ser sueño. Certamente aprenderá a dormir solo, pero utilizando uma energia psíquica que de repente já não estará disponível para outras experiências. As angústias de abandono reprimidas podem originar, sobretudo, retrasos em la adquisição de linguagem, dificuldades para articular ou pronunciar certas sílabas. Vale? Então, é importante acompanhar nossos niños quando eles dizem que não querem dormir, que têm medo da escuridão. Acompanha, está com ele durante um tempo. Não, é importante. Não é um capricho, não te está tomando pelo, é o que de verdade necessita tu companhia. E pensa sempre que a infância dura 12 anos, mais ou menos, e passa muito rápido. E depois ele já não vai mais necessitar a ti, se tu haces bem esse trabalho agora, não? Por isso que é importante. A ver, estou vendo que muita gente entra, sai. Por favor, quedar, vale? Não ter que sair, porque senão eu tenho a sensação que estou falando sola, que estou falando com as paredes, e é muito desagradável. Por favor, vale? Por mais que hayas entrado a hora e a leitura já está andando, não passa nada. Esse capítulo é fácil de acompanhar. Não há nenhum problema se tu has perdido a primeira parte do vídeo. E depois vas a poder assistir. Então, podes entrar a hora e seguir, porque vas a conseguir entender. Nós estamos falando de los medos de los niños, vale? E Isabelle Felozano nos vai explicar por que os niños têm medo e como podemos acompanhar os medos de los niños de uma maneira respetuosa, vale? É disso que vai o capítulo, não hace falta que salgas, quédate aqui comigo, e porque sei que te vai gostar, e depois é a oportunidade que tens também de fazer-me perguntas a respeito desse capítulo, vale? Então, quédate aqui por fim. Vale, e que passa com os niños que têm medo a los cuentos de hadas? Não, esse também é um temaço. E é algo que ocorre muitíssimo, não? Vosotros já sabeis que eu hablo de Montessori desde 2016. A princípio eu falava muito sobre Montessori
para el primer plano, ¿no? Para la etapa de los niños menores de 6 años. Y en esa etapa se defiende que no se lean cuentos de hadas para los niños porque les va a provocar una angustia desnecessaria. Porque los niños, cuando ellos están entre la etapa de los 0 a 6 años, ellos creen que todo es real, ¿no? Porque ellos están muy presos ao mundo real. É algo de su psique, desse momento que estão vivendo. A partir de los 6 anos, quando eles já passam a ter pensamento abstrato, aí eles já conseguem entender o que é mentira, o que é verdade, já conseguem discernir melhor. Pero antes disso, eles pensam que tudo é real. Então, é muito comum encontrar niños que têm medo a los cuentos de hadas. Isso passou com meu filho, porque minha suegra lhe contava a história de los 3 cerditos, e ele orava todas as noites porque pensava que o lobo ia vir a comer, não? Isso já contei várias vezes aqui em Instagram, em meu blog, etc. E ele tinha muito medo. Isso é algo que ocorre. Então, eu sou de 10 anos, pero sei que a vezes isso pode ser muito difícil, esse discernimento, e pensam que as únicas histórias que existem para contar para os niños são os cuentos de hadas, porque seus padres também lhes contavam cuentos de hadas, e aí elas têm aquela visão romântica, não, de que, quando meu padre me contava os cuentos de hadas, não, e querem transmitir isso ao neto, ao sobrinho, e a verdade é que os niños não vão viver da mesma maneira, não, porque, primeiro porque ela tem recuerdo que está mais basado em sua experiência de adulta do que quando na experiência de niña. Não, te vão dizer que não, pero lo é. E porque também os cuentos de hadas, eles não foram criados para contar para os niños, eles foram criados para contar para os adultos. Não, esta é a grande diferença. O que passa é que a Disney, como eles trajeron os cuentos de hadas para suas películas, então se acabou construindo essa imagem de que os cuentos de hadas são para niños. Não? E isso foi pouco de serviço do senhor Disney, porque não eram histórias para niños. Provocam medo, provocam estresse, não? E isso ela também nos vai explicar aqui. A parte de que Maria Montessori ele explica muito bem em seus livros, aqui Isabelle Filosal nos vai dizer o mesmo, pero de outra maneira, não? Ela nos diz: a menudo os cuentos tradicionais são violentos. São os reflejos de uma época em la que se dava medo a los niños para obtener obediência e submissão. E é verdade. Basta escuchar as nanas antiguas para hacerse uma ideia do ambiente que reinava em la maior parte de las famílias. Em França, por exemplo, existia a seguinte nana, e mira como é a nana. Duerme, mi carimim, ou el senhor malo te comerá. Duerme, duerme, pequenín. Se oye como ruído de cadenas que se arrastam por las piedras. És el gran ogro que não para de passar, que passa e que se irá, levando-se em suas alforjas a todos os muchachitos que não duermen. Qual é esta voz demente que atravessa as ventanas? Não é a tormenta que juega com as pedras, é el ogro malo que refunfuña e que pronto reirá, levando-se consigo a todos os muchachitos que não duermen. Vamos, como que um niño não vai sentir medo disso, macho? Se eu sou adulto e tenho medo. É um absurdo de lo que hacíamos com os niños para conseguir o que queríamos. Não? Com o tal de que o niño tinha que dormir, porque os padres, porque estavam cansados, porque queriam dormir ou porque queriam fazer outras coisas, com o tal de obrigar os niños a dormir, les causava todo esse estresse desnecessário, que é algo totalmente desnecessário, não? E ela nos vai contar o exemplo de uma niña ou um niño, agora não me acordo. Margot, era uma niña, de 2 anos e meio, se desperta em plena noite, chillas, le teme ao lobo, descobre que sua abuela, como sempre, le ha regalado durante o dia um livro que conta a história do lobo, que queria comer-se a las cabritilhas. Hemos hablado de ello. Le he contado el cuento muy despacio, explicándoselo todo, y volviendo a explicar si era necesario. Luego le he dicho que no me gustaba ese cuento que daba miedo,
Que podíamos fazer com este livro? Le he propuesto 4 coisas: quedárnoslo, quemarlo, romperlo ou tirarlo a la basura. Ha pensado um pouco e logo lo ha anunciado com um tono decidido: lo rompemos, cosa que lo ha hecho consensudamente. Estou rompendo o lobo em trocitos, assim não se comerá las cabritilhas. Foi assim que ela solucionou. Ela correu o livro e mandou a niña romper. E a vezes é o melhor. Eu creio que foi uma boa decisão, não? Porque para que vas a ter um cuento em tu casa que provoca um estresse em tu hijo, que ele llora, que logo vai associar a hora de dormir com o momento de terror? Para que fazer isso? É que é um absurdo. E ela nos vai contar também: os cuentos antigos são reflejos da vida psíquica, pero são úteis para nossos hijos? Penso que não. Minha prática clínica me ha indicado que podiam resultar nocivos. Não? Porque muita gente diz: não, pero es que os cuentos de hadas, eles nos explicam sobre o medo, sobre a posição da mulher e a submissão e ser líderes e não sei o que. Porque, claro, os cuentos de hadas são metáforas, não? Pero aqui ela nos está dizendo, pode ser muito mais nocivo do que produtivo. Um niño que vive justamente as dificuldades de las que abrem el cuento pode encontrar em ele mesmo a confirmação de suas crenças negativas e conservar seu medo durante muito tempo. El cuento põe imagens a las fantasias del inconsciente, imagens suscetíveis de reforçar as angústias. Por isso que não se deve dar os livros antes de los 6, 7 anos, quando o niño já tem muito bem formado lo que é o pensamento lógico e já entende muito bem que aquilo é mentira, não? Porque às vezes também encontro pessoas que dizem: não, meu hijo tem 4 anos, mas ele já sabe que os animais não falam, ele já sabe que aquilo é uma mentira. Já, pero a vezes pode ser que entenda que um animal não habla, pero te vas a poner a contar a história de Hansel e Gretel e quê? A história de Hansel e Gretel é super forte para os niños, de uma mulher que sequestra 2 niños, que los encarcela, não les, e eles põem um montão de comida para que depois eles possam comer. É que é um absurdo, não? Julián le ha tenido medo durante anos a la madrastra de Blancanieves. Mira essa história, essa é super interessante. Estava tão aterrorizada que intentava ocultar o livro. Su hermano, que lo sabia, le abria o livro ante os ojos justo en la página de la bruja, por el gusto de verla estremecer-se. Em realidade, Julián le temia a sua própria madre. Sentia uma grande cólera, inconsciente naquela época, contra aquela mulher que a menudo se comportava como uma bruja. Ler a história de Blancanieves não lhe ajudou. Se sentia confortada em seu medo. Durante muito tempo idealizou a sua madre. Rehusou sentir suas autênticas emoções. Viveu em um bosque, lejos de seu castilho, exilada dela mesma. Um príncipe azul a levou lejos de sua madre, hasta someter-se a uma psicoterapia, encontrar de novo seus sentimentos e ousar expressá-los e volver a recuperar a confiança em si mesma. Então, essa história que muita gente disse de não, pero os cuentos de hadas são buenos para entendernos. Mira, toma muito cuidado, vale? Não é assim também. E depois nós nos vamos ao caso do dragão de los túneles. Essa também é uma história interessante, não? Que ela vai contar de um niño que quando ligava cerca de uma gruta, ele dizia: não quero entrar, não quero ver o dragão. Não? E tinha medo de tudo quanto era grutas. Não? E era um niño de 2 anos assim também. E por que ele tinha esse medo? Porque uma vez ele havia ido a um parque de atrações onde passava por uma gruta e no momento que entravas na gruta saltava um dragão articulado, não? E que soltava humo e tal. E ele se quedou com aquela experiência na cabeça. Então, sempre quando ele via uma gruta, ele pensava que ia aparecer o dragão, não? Então, aí ele explica como foi que trabalhou depois o medo, não? Quando entrávamos em um, ele orava: quero sair daqui, não quero estar encerrado, não quero túnel,
que há neste túnel que não te guste? Hay dragones. Ah, sim, porque ele começou a sentir medo de los túneles de la carretera quando estava no coche, quando indo a qualquer lugar, e a vezes o coche tinha que passar por um túnel, ele se ponia a chorar porque ele pensava que ia passar o mesmo. E aí ela lhe perguntou: que há nesse túnel que não te guste? Há dragones. A mim não me gustam os dragones. Ante a impossibilidade que admitira que os dragones não são de verdade, intentei outra opção, a exploração de sua força. Que haria se vieras um dragão? Mira como ela cambiou o discurso. Em vez de estar, não, aqui não é dragones, os dragones não existem, aquilo era um muñeco, blá 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 blá. Ela decidiu perguntar: que haria se vieras um dragão? Le mataria, le cortaria a barriga, le daria um regalo, le domesticaria. Vas a ver, te vai dar medo. E pouco a pouco Adrián dominou su temor, hablando de todo lo que le haría ao dragão. Já não estava desamparado, pero não tinha muitas ganas de encontrar-se com o dragão, e sentia sim estar seguro de que estes monstros pertenciam ao mundo da imaginação. Depois da visita à gruta, e sobretudo depois de falar outra vez do dragão de Disney, Adrián pudo entrar em um túnel sem inquietud. Desde então se fica em cada túnel, lo comenta, pero já não tem medo. Então, a vezes, mais que enfrentar o medo, como todo mundo nos ensina, não tem que ver a dragão, não. Pergunta, assim, tu que harías se visses a dragão? Que le pegarias? Não sei. Que imagina que ele está aqui, que tu poderias fazer com ele, não? E aí essa é uma maneira de enfrentar o medo, pelo que está dentro de lo que é a imaginação e é mais distinto, não? Depois ela nos vai falar sobre o medo ao quarto escuro, que assim como o medo às aranhas, não o medo a los bichos, é um temor típico de um medo transmitido por los padres ou por outros niños, como primos, irmãos maiores e tal, não? Aquelas histórias que às vezes quando nós somos irmãos pequenos, os irmãos maiores nos querem rabiar e nos começa a meter medos na cabeça, não? E diz: mira, te vou meter no quarto escuro. E então ela disse que muitas vezes vem daí, não? A melhor maneira de evitar o medo é afrontá-lo uno mesmo. Os niños se dão conta em seguida de que um de seus padres intenta que certas tarefas las haga sistematicamente el outro. Se um evita ir ao sótano, deve haver uma serpente escondida. É misterioso, peligroso, não? Muitas vezes os niños vão observando, não? E nessas casas que têm sótano, é difícil de encontrar hoje em dia, não? Pero antigamente existia mais. As casas que têm sótano, que esse é o sótano, é um depósito, não? Que tu nunca vas ali, nunca estás ali. Tu estás em las outras habitações, no salão, na cozinha, pero nunca estás no sótano, não? Então, acaba, na cabeça do ninho, acaba construindo como uma aura de mistério ao redor deste sótano, não? E suele ser um lugar escuro, suele ser um lugar úmido, um lugar frio, e tudo isso ajuda a construir essa aura de mistério, e aí então vocês podem pensar em imaginar que há uma serpente, que há um monstro, que há fantasmas, e etc e tal, não? E aí ela nos vai contar histórias de ninhos, que agora já são adultos, que foram encerrados em habitações, não? A Geraldine la encerravam regularmente no sótano, mientras que seus padres viviam em el quarto piso. Podes imaginar-te su espanto, o terror sem nome que experimentava durante as horas que passou naquele sótano. Sabia que era inútil gritar, pois ela nem sequer oía los ruídos de la casa. Só alguns ratones, aranhas que se pegavam a seus cabelos e a umidade. A Robert le deixaram olvidado toda uma noite, quando tinha 15 anos, en el sótano de la escuela. Le había levado ali a diretor porque não havia hecho o trabalho como era debido. O diretor tinha outras coisas na cabeça, antes que acordar-se de sacar-lhe de ali ao finalizar as classes. Os padres estavam em ascuas ao ver que o chico não ligava, pero a escola estava cerrada. Há 30 anos de todo isto, a diretor não lhe passou nada. O chico seguiu indo à mesma escola e, em qualquer caso, nunca mais enviara ao sótano. Não? Como eram os castigos antigamente. Não? Hoje em dia, se uma escola deixa um ninho encerrado em um sótano
todo el dia. A família dia seguinte coloca uma denúncia no colégio e les cai o pelo, não? Pero naquela época era, isso é normal, não? As coisas que hicimos com os niños, madre mía. Por qualquer frusleria, Hervé iba parar ao sótano ou ao quarto oscuro del granero com a ordem de permanecer abaixo de todo de la escalera para não perceber o raio de luz que passava bajo la puerta. E de pé, desde luego. Cada fallo significava umas horas de mais. Quando o castigo era demasiado largo, le levava pouco de pão, para que não se muriera de hambre. Llorar ou hacer ruído desencadenava novas iras paternas. Não havia limites a la hora de emplear o látigo. Quando se han vivido histórias semelhantes, como se pode transmitir a niño o prazer de explorar os sótanos? Não é absurdo todo o que nós hacemos com os niños. A ver, se alguém tem alguma pergunta, já levamos aqui meia hora. Se alguém quer fazer uma pergunta, vou beber pouquinho de água. Não, bueno, pues então seguimos. Que hacer ante el medo a la escuela, ao professor, a las notas? Escucha su realidad. ¿De qué tiene miedo? ¿De tu reacción? ¿De la de tu marido, del profesor, de los otros niños? Atualmente las evaluaciones han adquirido una importancia desmesurada. Numerosos padres reaccionam mal ante as malas notas. E no momento em que seu hijo mais necessita que lhe escutem em suas dificuldades, que lhe apoiem, que lhe animem, lhe lançam a ameaça de desemprego. Zero banal evoca para eles a perspectiva de porvenir malogrado. Todo isto não ajuda a los hijos a sentir-se confiados ante exame. E isso é a maior verdade. Se tens niño que vai muito mal no colégio, que saca notas muito bajas, que nota, não sei, 0, 1, 2, decile que o dia de manhã não vai encontrar trabalho, que o pior, não, que eu já escutei uma vez, que o único trabalho que vai encontrar vai ser o de barrer as calles, como barrer as calles não fosse trabalho digno, não? Ou que não vai encontrar trabalho nenhum, que vai viver debaixo do puente, não? Esses tipos de ameaças. A única coisa que conseguem os niños é fazê-los sentir-se piores e destruir todavia mais do que já está destruída sua autoestima. Não les vai fazer estudar mais. Não les vai fazer, bueno, vou estudar porque senão me vou parar debaixo do puente. Eles não vão pensar assim. O que eles vão pensar é: meu padre me está dizendo que vou dia viver debaixo do puente. Então é porque sou caso perdido. E vai atuar como caso perdido. O que temos que fazer é totalmente ao revés. Não? Temos que alentar, como se diz em disciplina positiva, temos que estimular os niños. E se ele está sacando malas notas, temos que ajudar a ver o que está ocorrendo para sacar essas malas notas, mas ao mesmo tempo temos que subir sua autoestima. E se ele te diz, não, é que sou tonto, não vale de nada estudar, vou sacar outra nota baixa e tal, não, tu tens que dizer, tu não eres tonto, tu eres inteligente, eres muito inteligente, e tu puedes não só sacar uma nota melhor, é que puedes muitíssimas coisas que nem imaginas. Tens que reforçar sua autoestima, porque é isso que ele necessita. E no momento que a autoestima se reforça, vas a ver os resultados, que ele vai começar a querer estudar, que ele vai começar a esforçar-se, a sentir que ele tem a capacidade, hasta que vai chegar um dia que ele vai fazer exame e vai sacar uma nota mais alta. E aí tu vai dizer, vês? Vamos supor que antes só sacava 3 e de repente sacou 5. Não, você mira, já sacaram 5. Mira que avance. E aí sigues reforçando. E aí um dia
vai sacar um 7 e depois vai sacar um 9. Não? É tudo uma questão de trabalhar a autoestima do niño. Se tu lhe estás dizendo que ele vai ser um fracassado por resto de sua vida, lo único que vas a conseguir é que ele te lo vai crer e vai começar a atuar como um fracassado. Por isso que não deves dizer que ele é um fracassado e que vai ser e seguirá sendo fracassado. Ao revés, tem que reforçar e dizer que ele é um vencedor, mas ele tem que sacar esse vencedor de fora. Ele tem que ser totalmente um cambio de mindset. E aqui no livro, Isabelle nos vai dizer: el niño le tiene miedo ao profe, no quiere volver a la escuela, escucha a tu hijo. Sobre todo, no te pongas sistemáticamente de parte del profesor. Porque muchas veces, cuando los niños llegan del colegio y les dicen, es que mi profesor me ha puesto de castigo. La mayoría dicen, ¿qué tú has hecho? Porque seguro que tú has hecho algo malo para te haber puesto de castigo, porque si no, no te había puesto de castigo así gratis. Tienes que haber hecho algo, ¿no? Entonces, no, cuidado, no te pongas ao lado del profesor e intenta ponerse em um campo assim neutro, assim, que ha passado, não? E já está, para tentar ver o que foi que passou. E se realmente tu hijo foi castigado de uma maneira, bueno, qualquer castigo eu diria, se tu hijo foi castigado, tens que pedir uma tutoria e falar com o professor e entender o que foi que ha passado aqui, não? E se foi em cima um castigo desmesurado, que envolveu muita humilhação, ou incluso castigo físico, que por mais que esteja proibido por lei, pero sigue ocorrendo, não? A gente vai dizer que não, pero sim, existe, não? A lo mejor não les vai surrar como surravam antigamente, pero dar colejas se sigue dando. E tirar de las orejas se sigue haciendo. E isso também é violência física. Então, se o niño te cuenta que lhe hicieron isso, tienes que proteger a tu hijo. Tú eres su madre y es la persona que tiene la fuerza que él no tiene, porque él no va a poder hacer nada, porque él es solo un niño. Pero tú eres el adulto y eres su madre, eres la persona responsable por él. Entonces tienes que seguir una tutoría y hablar con el profesor y decir, escucha, ¿qué historia es esa que tú has tirado las orejas de mi hijo? Y si eso no funciona, pues tiene que ir a inspección, tiene que ir a donde sea, porque no se puede permitir. No se puede permitir. Si hay todavía profesores que dan colegas, que tiran de las orejas, es porque hay padres que les ven como una cosa normal. Y ya es la hora de cambiar eso, ¿vale? Hay demasiados padres que no intervienen. Se dicen que la situación no durará, que solo faltan unos meses para el curso que viene. Lo que pasa es que si no se hace nada, su hijo procesará la humillación. Incluso cuando ya no esté en contacto con este maestro, seguirá levándole a su cabeza y oyendo las frases desvalorizantes. Solo quien sufrió bullying de un profesor entende lo que es eso. Que tú puedes cambiar de colegio, puede ser que nunca más vas a volver a ver aquele professor em tu vida, pero sus palabras vão seguir hablando dentro de tu cabeça para sempre. El bullying é algo que existe muito mais de lo que imaginamos incluso. É uma lacra. El bullying não é só entre os niños, também existem professores que hacen bullying com os chicos. É a hora de assumir essa verdade. E esses professores não deveriam estar dando classe. Eu fui vítima de uma professora de educação física que me hacía bullying. E hasta o dia de hoje não consigo fazer nenhum deporte por culpa dessa mulher. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas que temos quando somos professores, estamos entrando na cabeça de um niño. E não só a nível de informações acadêmicas, mas estamos entrando também a nível emocional. É uma responsabilidade muito grande. E se um professor se aproveita disso, ele tem que alguém parar os pés e há que sacar-lhe desse colégio. Sempre. Atravessar o medo.
Margot tem 4 anos e medio. Estamos en la piscina, tomándose el sol. Leva um traje de banho com flotadores. Hace 6 meses en el mar le encantava chapotear em sítios donde não hacía pé. Pero aqui, ao terceiro dia, sigue pegada a mim. Tenho medo, não me dejes. Ante todo, a correr. E aí la madre. Comprendo que tengas medo. Hace mucho tempo que não puedes ir a nadar. Luego, ayudar al niño a entrar en contacto con sus recursos. Y otra vez la madre. ¿Te acuerdas en la Martinica lo mucho que te gustaba nadar con tus flotadores? Íbamos lejos, donde ni siquiera tocabas y te soltabas. Cuidado con el tono que se utilice. El mío es de admiración. Este caso, la intención no es, en ningún caso, el de hacer sentir culpable, sugiriéndole que ahora es tonta porque antes iba a la mar de contenta, sino de ayudarle a acordarse, a ponerse en contacto con sus recursos y con el placer que sentía. Sí, oscila entre el deseo y el miedo. El recurso es insuficiente. Busca una otra cosa en su pasado. ¿Recuerdas una vez que tenías miedo y superaste este miedo? Sí, sí. ¿Cómo le hiciste aquele dia para superar el miedo? ¿Te acuerdas de lo orgulhosa que estabas? Sim, te sentí este orgulho? Sí. Compartilhe su medo para que se sinta segura. Sabes, eu também tenho medo. Me dá medo ir ao tobogã gigante. Já lo has visto, papá ha ido, pero yo no. Me dá demasiado medo e, sin embargo, sé perfeitamente que não há peligro, como tú com os flotadores. Animar, motivar para superar. A veces se tiene miedo, pero igualmente se hacen las cosas. Se pueden hacer con miedo, superarlo. Vamos a animarnos las dos. Tú superas tu miedo y vas a nadar a la piscina grande con tu traje de baño con flotadores. Y yo supero mi miedo y voy al tobogán gigante. Quiero salir. De acuerdo, no insistir jamás. Si a pesar de todo eso el niño sigue con miedo, sigue en sus 13, entonces vale, lo respetamos. ¿No? E depois a niña acabou sacando o traje de banho, se secou e depois de uns minutos le ha dicho: "Põe o traje de banho com flotadores, mamá." Depois, quando já estava seca, já estava vestida. E essas coisas passam. E em vez de dizer: "Ah, não, agora está secado, agora está vestido, agora te vai colocar o banhador outra vez." Em lugar disso, aproveita que agora passou o medo. É fundamental que se amargou quem elija ir. La decisión voy, marca desencadenante que transforma el miedo inhibidor en miedo motor. Le ayuda a ponerse a traje de baño, se va al agua, muy decidida, valiente y aparentemente sin grandes dificultades, supera el miedo, baja la escalera de la piscina grande y se aventura hacia el medio. Pedalea con sus piernas, se impulsa con los brazos y está nadando. Además, se ve que le gusta. Un rato más tarde me increpa: "Ahora tú te vas ao tobogã, mamá." Não é por isso que há que saber acompanhar en el medo. E en el medo del agua, el agua dá uma sensação de placer, pero também te dá uma sensação de medo muito grande, porque é um medio completamente distinto ao que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados com o suelo, com o sólido, não? E de repente tu estás en el agua, é algo totalmente distinto, sientes tu peso distinto, e isso pode ser difícil para um niño, não? Então há que saber acompanhar. Vale? Depois ela também nos vai falar sobre o medo escênico, não? De esos niños que quando vão subir ao escenário para ser uma representação de colégio e ver aquele montão de gente que logo, não? E entra em pânico e não habla nada, não? Então, se é o caso, não? Ela explica como puedes hablar com o niño. E ela conta de uma vez que também passou com sua hija Margot, que tinha que fazer uma apresentação no colégio. E ha dicho: "¿Tienes un poco de miedo?" Era para bailar. "¿Tienes un poco de miedo a bailar delante de la gente? ¿O te sientes bien?" "Tengo un poquito de miedo." "Sí, es normal tener un poquito de miedo. Quería hablarte de ello, porque cuando celebro una conferencia delante de mucha gente, yo también tengo miedo.
El corazón me palpita, tengo el ventre encorrido, la garganta seca, las manos húmedas. De hecho, cuando uno se siente así, significa que el cuerpo se prepara para hablar. Pasan muchas cosas en el cuerpo para que tengamos energía para bailar, cantar o hablar. ¿No has notado nada de esto en tu cuerpo? Cuando un perro ladra también me palpita el corazón. Son manifestaciones del miedo. El miedo permite llenarse de energía para enfrentarse a un peligro o para prepararse. De hecho, el miedo que se siente para prepararse es normal. Todo el mundo lo siente en este tipo de circunstancias. Cuando subas al escenario tendrás miedo porque tu cuerpo se preparará para dar lo mejor de sí mismo. Cuando yo siento esto, estoy contenta. Sé que mi cuerpo se prepara. Respiro profundamente. Siento que mis pies están bien sólidos sobre el suelo y miro a la gente. Me digo que les quiero, que me siento feliz por hablarles y en mi mente les envío rayos de luz para sentirme en contacto con ellos. Es mi solución. He tenido esta idea que me ayuda a ralentizar mi corazón cuando va demasiado deprisa. Tú puedes tener tu propia idea, probar cosas diferentes. De todos modos, desde el momento que empiezo a hablar, utilizo la energía que hay en mi cuerpo y todo el miedo se va. ¿Y tú, tienes una idea de qué puedes hacer para sentirte mejor? Sí, tengo una idea, disse radiante, después de unos minutos de reflexión. Y no me dijo nada más, pero unos días más tarde estaba manifestamente contenta de encontrarse en el escenario. Sentía el placer de bailar mirando realmente a la gente. Su maestra tuvo que recordarle que había llegado el momento de abandonar el escenario, porque su actuación ya había terminado y debía dejar que continuara el espectáculo. Como es importante acompañar al niño, ¿verdad? Es que tiene total diferencia en eso. Voy a beber más un poquito de agua. Si alguien quiere decir algo. Bueno, pues seguimos. Entonces vamos a hablar sobre la sobreprotección, ¿no? De los padres. Porque a veces los miedos, los niños que son etiquetados por niños miedosos, niños tímidos, ese miedo es una consecuencia de la sobreprotección que los padres tienen, ¿no? Y ela nos va a decir, a fuerza de querer evitar las heridas se puede provocar una mucho mayor, que resquebraja el narcisismo, mancha la imagen de sí mismo y altera el sentimiento de la propia capacidad, ¿no? Cuando en el libro del niño y secreto de la infancia, María Montessori nos está hablando sobre los desvíos, ¿no? Que son algunas características que las personas suelen decir que son propias de los niños. María Montessori nos va a rebater que aquilo no son características de los niños y que son consecuencias del trato que reciben de los adultos, ¿no? Esos son los desvíos, como por ejemplo la timidez y el miedo. Ela dice que son desvíos porque los niños naturalmente no son tímidos, naturalmente não são medrosos. São os adultos que les ensinam a ser assim. E isso ocorre quando os adultos não les permitem entrar em contato com seu poder, com sua força, não les permite fazer nada, não les permite realizar nenhum trabalho porque se vão fazer dano. Não, te vas a cair, te vas a hacer daño, te vas a abrir uma brecha, não? E isso acaba haciendo com que o niño dude de si mesmo. E isso vai acabar causando esse medo. Então, há que tomar muitíssimo cuidado e tentar ver em que doses que lhe estamos protegendo. De verdade lhe estamos protegendo ou será que estamos sobreprotegendo? Que o niño se caiga uma vez, que se haga um moratón, ou mesmo que se haga um corte, não passa nada. Todos nós hicimos cortes quando éramos pequenos e aqui estamos, verdade? Não les vai matar um corte.
y es una experiencia, y a lo mejor va a llorar, sí, va a llorar, pero va a criar uma experiência, vai entender que aquilo foi um limite que ele não tinha que haver passado. É uma experiência também. Ahora los parques están protegidos, aunque nunca se puede descartar del todo el riesgo de una herida. Es mejor enseñar a niños a sostenerse, claro, eso que es mejor, a saltar, a caer, a probar su equilibrio y sus recursos que mantenerlo sentado en un banco. De outro modo, existe el riesgo de que permanezca sentado toda su vida. Los morados del alma pueden ser más graves que las pulpas del cuerpo. La sobreprotección paterna lleva a la inhibición o al riesgo. Excesivas prohibiciones pueden llevar paradójicamente al niño a la necesidad de explorar sus límites. Cuando al fin se le da la libertad o cuando él se la toma, se arriesga a mostrarse mucho más atolondrado que otros que han tenido la ocasión de enfrentarse de forma progresiva a sus límites y han podido adquirir un sentimiento de responsabilidad. Dejar de sobreproteger a menudo basta para que el niño perciba que se le permiten cosas nuevas, confía en él y se sentirá digno de confianza. Vale. ¿Cómo ayudar a un niño miedoso? Primero, deja de juzgarle como miedoso. Solo es un niño que tiene muchos miedos o que no se atreve a enfadarse. Talvez eres tú quien le prohíbe la rabia. ¿Alguna vez te has parado para pensar nisso? Que a lo mejor esse medo é uma resposta porque ele não sabe controlar a rabia. Para que adquira confiança, propõe atividades à medida de suas possibilidades, autoriza vías de expressão da cólera, favorece sua criatividade y encuentra actividades, lugares, juegos en los que esté excluido todo juicio, toda evaluación. Entonces, para que el niño confíe más en sí mismo, tienes que proponer actividades que van de acuerdo con lo que él ya sabe, con lo que él sabe hacer, con lo que él puede hacer, ¿no? Que él tiene capacidad física de hacer, y luego se va progresando. Autoriza vias de expressão da cólera. Se o niño está enfadado, permite-lhe viver esse enfado. Não, essas coisas de dizer, ai que feia te pones quando estás com rabia. Isso não ajuda nada. Favorece sua criatividade e encontra atividades, lugares, juegos em los que esté excluído todo juízo, toda evaluação. Hoy en día existen cada vez más talleres variados en que los niños pueden aventurarse, realizar, expresarse sin que se formule ningún juicio positivo o negativo. ¿No? Por ejemplo, un taller de arte en que deja al niño pintar lo que le quiera. Si le quiere hacer un elefante color de rosa, que lo haga. Si le quiere pintar una flor negra, pues que lo haga. Não permitir que ele se expresse como ele quer expressar-se, não? El contato com os animais de gran tamaño a menudo es de gran ayuda. Los ponis, los perros no juzgan, no exigen, permiten que el niño se acerque a su ritmo, confían en él y el niño de repente se siente seguro. Não, mi marido que trabajó durante mucho tiempo con terapia asistida con animales, él cansó de ver isso. De niños que tenían mucho miedo, que no querían se acercar al perro. El perro era un labrador que estaba entrenado, era súper dócil, pero el niño vio un perro grande y, ay, meu Deus, ¿no? Hasta que al final él se acaba acostumbrando, se va acercando, y ahí cuando ve que el perro es bueno, que es cariñoso, que es juguetón, ¿no? Entonces ahí supera ese miedo. Los ordenadores tampoco juzgan. Bueno, ahí ela já entra numa questão que es un poco complicada en mi opinión, pero bueno. Los ordenadores tampoco juzgan y demuestran una paciencia infinita. El niño puede hacer y repetir 1000 veces la operación, sin que el ordenador haga un solo movimiento de irritación. Ahí ya, no sé, ese consejo no me gustó mucho, pero bueno. Mire tu propio miedo y cúralo. Porque muchas veces somos nosotros que tenemos miedo y transmitimos nuestro miedo a nuestro hijo.
Isso passa assim. Em resumen, no obligues ao niño a afrontar su miedo demasiado directamente. Dale los medios para afrontarlo a su ritmo y de superarlo solo cuando él lo elija. Vale, pues este foi o capítulo 4 do livro El Mundo Emocional del Niño. Semana que vem vamos a ler o capítulo 5. Aí cerrado o livro sem ver qual é o título do capítulo 5. Vamos a ver. O capítulo 5 é sobre a cólera. Também todo um temaço, não? A cólera está ao serviço da identidade. Vamos falar desses niños que são muito coléricos, não? E podemos fazer para ajudá-los. De acordo, espero que te haya gostado. Esta live vai estar en el feed durante 24 horas. Depois la vou retirar del feed e la vou guardar en el canal de YouTube de Nuestros Momentos Montessori, si tú quieres ver ali. O bueno de YouTube es que se ve tudo mais organizadito e é muito mais fácil de encontrar também as leituras de los capítulos anteriores. Vale, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Mi nombre es Alessandra Mosquera y te espero la próxima semana. Hasta luego.